Vamos falar sobre jejum hoje? Tem quase 20 anos que eu conheci Jesus e comecei a estudar a Bíblia e aplicar muitas coisas na minha vida. E uma coisa que eu aprendi logo no começo foi a fazer jejum. Mas eu percebo que nos últimos anos, essa tem sido uma disciplina espiritual que a gente tem esquecido muitas vezes. E eu passei alguns anos sem fazer, mas em 2024 Deus, ele mudou a minha vida, no sentido de que fichas caíram para mim de coisas que eu precisava retornar e refazer, fazer o caminho de volta. E uma delas foi o jejum, porque, como eu falei, eu tinha ficado algum tempo sem fazer. E quando fazia era muito pontual, era um dia só. Só que assim como a oração, o jejum também nos ajuda na nossa jornada, nos aproxima de Deus. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Eu trouxe duas referências aqui pra gente ler. Em Mateus 6,16 está escrito assim: Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que ele já recebeu a sua recompensa. Aqui Jesus está falando quando jejuardes. Não está dizendo se você jejuar. Ou seja, isso mostra que existe uma expectativa dele para que quando ele não estivesse aqui, para que nós jejuássemos. E quando fizermos isso, não fazemos como os hipócritas, que faz só para as outras pessoas verem. Então, não é para colocar num holofote assim, olha, eu estou fazendo jejum. Não, mas é para que você faça a sua rotina de maneira normal. Porque a pessoa que faz para que o outro saiba que ele está jejuando, para parecer muito espiritual, o que acontece? Ele já recebeu o galardão dele, que era o quê? Que o outro soubesse que ele estava ali fazendo o jejum. Mas ele fala, continua assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, porque os hipócritas, os fariseus naquela época não faziam isso, para não mostrar aos homens que jejuam, mas a teu pai que vem em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então é aquilo, né? Tudo que a gente faz para o Senhor, a vida em que a gente tem de relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus no secreto, Deus, ele vai ver no secreto e aí ele vai recompensar publicamente. Ou seja, os frutos virão de forma que os outros virão ver verdadeiramente aquela pessoa serve a Deus. Trouxe também Mateus 17, no 21, que diz assim, que Jesus, ali tá, Mateus, ele vai falar sobre um homem que apareceu, levou o seu filho, né, que aqui a Bíblia diz que ele era lunático, ele tinha convulsões, e trouxe para os discípulos de Jesus para orar por eles. Mas quando eles oraram, ele não foi curado. E aí Jesus vem e diz que, mas esta casta não se expele senão por meio do jejum e oração. Ou seja, aquele jovem, aquele menino não foi liberto porque precisava, essa casta de demônio não saía se não fosse por jejum e oração. Então, aqui a gente vê que anda junto o jejum e oração. A gente não pode fazer só uma coisa, não, mas eu oro, Monique, eu leio a Bíblia. Mas Jesus espera que eu e você também façamos o jejum. E aí, o que é o jejum? O jejum, ele não é um peso, mas ele é um convite que o Senhor faz para nós, para que nós estejamos mais conectados com Ele. Existe uma coisa que faz com que os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais sejam abertos, é fazer o jejum. Porque isso nos aproxima de Deus, enfraquece a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. E aí tem vários tipos de jejum, né? O jejum é a abstinência de comida. Eu tenho lido e percebido, e vou estudar mais sobre isso até, quanto que a comida pode impedir a gente de estar mais próximo de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente vai olhar Esaú, Esaú ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha que o irmão dele estava fazendo ali, aquele cozido, e aí ele chegou com fome, e aí falou assim, olha, me dá de comer? E aí Jacó falou assim, olha, se você me dá a sua primogenitura, eu te dou o prato de comida.
E ali, nesse momento, ele fala: o que que a primogenitura me adianta se eu tô com fome? Ela não vai encher minha barriga. Então, me dá aqui esse prato, fica com a minha primogenitura. E naquele tempo, o filho primogênito, ele tinha a bênção do seu pai. E aí ele desprezou a bênção do seu pai, a bênção de Deus sobre ele. E por quê? Por causa de um prato de lentilha, um prato de comida. Quantas vezes nós estamos abrindo mão da bênção de Deus, abrindo mão da presença de Deus por causa de um prato de comida, dizendo assim: "Ah, eu não vivo sem isso daqui. Eu não vivo sem o açúcar. Não, sem chocolate para mim não dá." Eu te digo isso porque por muito tempo eu fui assim. Eu achava que eu não ia conseguir viver sem comer chocolate. Mas porque teve um momento da minha vida que eu falei assim: não, eu quero ter uma vida saudável para ser um exemplo para o meu filho quando eu tiver filho. Isso há 10 anos atrás. Eu não tinha o Samuel ainda, eu não estava grávida, mas eu já vi que aquilo para mim era um problema. Eu comia 2 barras de chocolate em questão de 10, 15 minutos. E ali eu percebi que no final, no fundo, eu não estava comendo chocolate, estava engolindo as emoções, inflamando meu corpo, trazendo doença para mim e ali não resolvendo o problema, porque não era o comer que eu queria, na verdade eu queria abafar as minhas emoções, eu queria abafar os meus sentimentos. E ali, quanta consciência eu fui tendo durante a minha jornada sobre isso. E ali eu falei: no meu Deus, será que eu tenho desprezado a bênção de Deus por causa de um prato de comida? E na hora que a gente faz o jejum, a gente se abstém dessa comida, seja parcial ou seja total. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos. A gente tem o tipo de jejum total, que é quando eu não como nada, só bebe água. E a gente vê que Jesus, ele fez 40 dias de jejum no deserto. E ali, a Bíblia fala que depois de 40 dias ele sentiu fome. Ele não fala sobre sede, então provavelmente ele fez um jejum que bebia apenas água. A gente também tem o jejum parcial, que é um período em que você tira algum alimento. Por exemplo, tira carne, come só os vegetais, sementes, água. Tem gente que também faz jejum, por exemplo, de pipoca. Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que fez um jejum de pipoca, porque ela todo dia tinha que comer pipoca. Ela falou: não, Senhor, eu vou fazer um jejum de pipoca para tirar isso do meu coração. E tudo aquilo que a gente tem dificuldade de soltar, dificuldade de abrir mão, isso pode ser uma idolatria. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente diz que não vive sem, porque no fundo a gente não pode viver sem nosso Deus. Também existe o jejum líquido, que é aquele que você só toma sopa, suco e água. Está ventando tanto aqui, até a luz acabou. Se você estiver ouvindo aí um barulhinho, fique em paz, tá bom? Esse vídeo vai sair de qualquer jeito. E a gente pode perceber o que o Senhor quer de nós e também o que a gente está disposto de abrir mão para Deus. Falar assim: não, eu quero fazer um jejum desse alimento, ou eu vou fazer um jejum total, eu só vou ficar bebendo água. E aí, por quanto tempo você pode fazer? Você pode fazer um período da manhã, por exemplo, então você acorda de manhã, não toma café, só vai comer na hora do almoço, isso é um jejum. E você pode fazer um período de 12 horas. Nem o de 12 horas é muito fácil pra gente fazer, né? Porque todo mundo que já fez exame de sangue já ficou ali 8, 12 horas de jejum. Então é tranquilo de fazer. Então, como estilo de vida, a gente pode adotar um tempo assim. Essas 12 horas também são boas para dar uma pausa no nosso intestino. Porque hoje a gente come várias vezes ao dia. Então a gente acorda de manhã e toma um café. Daqui a pouco dá uma fome no meio da manhã, faz um lanche. Meio-dia, almoça. Aí daqui a pouco de tarde tá com fome de novo, come mais uma vez. E aí janta, aí às vezes de madrugada ainda dá uma fome, vai e come. Só que isso vai sobrecarregando o nosso intestino, porque você nem deu tempo dele passar, do alimento passar ali no estômago e pro intestino, você já tá comendo de novo. Isso pode não ser tão saudável assim. Quando eu comecei a fazer o jejum, eu tinha dificuldade de ficar mais de 3 horas sem comer, 4 horas e tal. Começava a passar mal, mas porque eu comia muito carboidrato. Então, se você diminui o tanto de carboidrato que você come, você melhora muito. Essa parte
de segurar o jejum é mais tranquila, porque o seu corpo, ele vai, depois de um tanto de tempos ali que você tá de jejum, ele vai procurar a energia da gordurinha. Então, ele pega aquela gordurinha localizada e começa a usar aquela gordura, aquela energia que ficou ali guardada para o seu corpo funcionar. Então, você pode ficar tranquilo, você não vai morrer. O que pode acontecer é de que nos primeiros dias você se sinta um pouco mal. Então, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça. Para dor de cabeça, você pode tomar um pouco de água com sal. Eu gosto sempre de tomar na primeiro litro de água do dia. Eu sempre ando com essa garrafinha aqui. Então, a primeiro litro de água do dia, põe uma colherzinha de chá de sal. Então, se você tem hipertensão, mas está controlado direitinho, você pode tomar que não vai te fazer mal. E vai te fazer muito bem. E aí, toma água. Muita água. Isso vai ajudar bastante. Até o inchaço também, que é comum acontecer, o corpo ficar um pouquinho mais inchado. Esse balanceamento, se eu não me engano, chama eletrolítico, ele fica normal. E aí, a gente não tem muitos sintomas quando a gente toma água com sal. Então, já fica essa dica para você. E aí, a gente pode também fazer 24 horas. Em quase 18 anos de cristã, eu nunca tinha feito um jejum de 24 horas. E aí, eu vi um homem, né? Ele é muito famoso, de uma religião diferente da minha, ele falando que eles têm o costume de jejuar um mês inteiro no ano. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, como eu preciso melhorar. Porque eu, que me acho tão filha de Deus, nunca tive coragem de fazer um jejum de 24 horas. E eu comecei a fazer. Eu falei, não, vou tentar. O primeiro dia foi terrível. E eu lembro que a barriga doía assim de fome. Eu falava, meu Deus, me ajuda. Porque eu, mais do que essa fome aqui, mais do que essa fome que eu tô sentindo, eu preciso do Senhor mais do que a comida. Me sustenta. E aí, nos momentos, principalmente nas ondas de fome, porque são ondas, mas se você já sentiu fome e não comeu na hora, você percebe que a fome passa. Depois ela volta de novo, mas ela passa. Não, você não vai morrer de fome por poucos dias sem comer. Então você consegue fazer. É claro, tudo na vida quando você começa parece mais difícil, mas conforme você vai fazendo, vai ficando mais tranquilo. Aí um dia desse eu fui fazer uma endoscopia e aí a auxiliar de enfermagem falou: Nossa, você deve estar morrendo de fome. Eu falei: Não, tô de boa, porque eu já tenho o costume de ficar longos períodos de jejum. Isso vem com o tempo, mas se você não fizer a primeira vez, você não vai ir melhorando. A gente pode fazer também períodos de 3 dias. Eu não fiz ainda nenhum período de 3 dias, não consegui. Mas eu conheço pessoas que já fizeram. Então, é um treino também a se fazer. E pode ser também de 7 dias, de 21 dias. A gente encontra o exemplo também de 40 dias. Na Bíblia, a gente encontra o exemplo da rainha Esther, que fez 3 dias de jejum, junto com todas as suas criadas e também o seu primo Mardoqueu. A gente encontra os 21 dias, ou seja, 3 semanas, que Daniel fez um jejum. E a gente também encontra os 40 dias que Jesus fez de jejum na Bíblia, ali, que a gente pode fazer. E eu conheço alguns pastores que já fizeram de 40 dias, também nunca cheguei lá. Mas o importante é que a gente tire períodos, né? Então, se você não consegue um dia inteiro, tenta 12 horas, 6 horas, uma refeição, né? Será que por estar mais conectada com Deus, você não consegue pular uma refeição? Talvez o que mais aconteça é uma guerra na nossa mente, como que eu vou ficar sem comer? Né? Mas a gente precisa lembrar daquilo que eu falei, né? Será que a gente está abrindo mão da bênção de Deus, da conexão com Deus por causa de um prato de comida? Então a gente precisa pensar sobre isso. E aí, a gente também precisa ter em mente qual é a intenção. Né? É só para mostrar para as pessoas que eu estou jejuando? Ah, é para eu quero emagrecer, então eu vou fazer jejum? Não, o jejum não é para emagrecer. É bem verdade que se você tiver uma frequência grande de jejum, você vai acabar emagrecendo, mas esse não deve ser o seu primeiro objetivo. Seu objetivo maior deve ser a conexão com Deus, deve ser ouvir a Deus. Então, se você tem uma decisão importante para tomar, que tal, ao invés de ficar ansioso, pensando demais naquilo, você fazer um período de jejum?
E eu pedi para Deus te dar discernimento, direção de qual decisão você deve tomar. Ah, eu preciso falar com a pessoa. Por que você não faz igual a rainha Esté, que antes de falar com o rei, falou, não, faça 3 dias de jejum, vamos fazer 3 dias. Tá, Monique, eu não consigo fazer 3 dias direto, mas faz quem sabe, se fazer uma refeição por dia, né? Se você não aguenta fazer 3 dias. E aí, eu não quero aqui colocar regra pra você, porque é seu jejum, suas regras. É você que vai falar, olha, eu vou ficar sem alimento, vou ficar só na água. Não, eu vou fazer parcial, não vou tomar café, porque eu sou louca por café. Eu vou abrir mão de café, do meu café da manhã para ouvir a Deus. Por muito tempo eu fiz assim, né? O período da manhã. Então, eu acordava de manhã, ia para a escola, ia trabalhar e só ia comer ali na hora do almoço. E o quanto que isso me sustentou na minha jornada de conexão com Deus. Olha, estava tudo desmoronando, mas eu estava em paz, porque eu estava conectada com Deus. Eu estava ali ouvindo a direção de Deus para minha vida. Então, isso certamente muda o nosso ser. Isso é importante a gente saber, porque o jejum ele não vai mudar a Deus, ele vai mudar a gente. É a nossa percepção que muda, é a nossa forma de ver, a nossa alma quieta, sabe? A nossa mente entende que o que eu mais preciso, o que eu estou me esforçando para fazer é me conectar com Deus e não um prato de comida, que não é um prato de comida que vai me afastar do que Deus tem para mim. Então, o jejum, ele é para nos alinhar com Deus, para nos conectar com Deus, para que a gente ouça, tenha aí os nossos ouvidos espirituais abertos, tenha os nossos olhos espirituais abertos. É para ouvir uma direção e é também para entregar a Deus e estar alinhada com Deus para a próxima estação. E isso fez muita diferença para mim quando eu comecei a fazer jejum antes da virada do ano. O ano passado, o que que eu fiz? Eu fiz um período de jejum da meia-noite do dia 24, ou seja, depois da ceia, até a meia-noite do dia 31. Então, eu só pude fazer a minha ceia inteira depois da meia-noite do dia 31. E nesse período, o que é que eu comi? Eu fiz um jejum parcial, semelhante ao jejum de Daniel. Então, eu não comi carne, não comi ovo, não comi nada de proteína animal. Nem manteiga, nem leite, tudo que vem do animal, eu não comi. Eu só comi coisas da terra. Então, eu comi vegetais, frutas, comi legumes, comi sementes, mas e bebi água. Nada além disso. Qual foi a minha motivação? Eu queria estar mais conectada com Deus em um período em que a gula ela é muito praticada, porque quando a gente olha a ceia de Natal, a gente vê muita comida e a gente come aquela comida que sobra às vezes pela semana toda. Então, é um exagero de comida, concorda comigo? E a Bíblia diz o quê? Que os glutões, eles não herdarão o reino de Deus. O que que é glutão? É aquele que come demais. Então, olha só o que que me veio aqui agora, gente. Por um prato de comida, será que a gente está perdendo a bênção de Deus? E ainda mais perigoso ainda é perder o reino de Deus por causa da gula? Então, a gente precisa ter cuidado. É muito fácil a gente apontar o pecado do outro. Ah, não, mas é que eu não faço as coisas que aquele faz. Mas, o que que a Bíblia diz? Na hora em que eu comecei a pegar essa Bíblia aqui e analisar bem direitinho as letras, o que estava escrito, eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar? E aí fui mudando os meus maus hábitos para me encaixar no que Deus espera de mim. E a gente só vai saber o que Deus espera da gente lendo a palavra. E ali, quando eu estava fazendo aquele período de jejum, eu vi, realmente é difícil, porque a proteína animal, ela tá assim, muito grande, tá em todas as coisas. Tudo tem carne, tem frango, tem leite, tem manteiga. Então, foi um período difícil, mas todas as vezes que eu estava ali diante de uma faculdade, de uma dificuldade, de uma tentação, de falou, nossa, mas come isso daqui. Eu falava, não, eu não vou comer. Eu só vou comer a salada. Ou vou comer só a verdura. Não, essa batatinha aqui eu posso comer. E aí eu fiquei firme, porque eu tinha clareza do que eu queria. Eu queria estar mais conectada com Deus. Além disso, eu queria apresentar para Deus o meu 2026. Eu queria saber o que Deus queria para mim em 2026. Então eu queria estar bem alinhada com Ele. Então eu fiz esse período. E aí foi tão interessante porque nesse período eu estava em viagem.
uma boa parte desse período eu estava em viagem para casa da minha família, e ali foi muita gente, né? De vários, foram 3 estados que se encontraram ali, no Espírito Santo. E foi tão incrível para mim, porque pensa numa viagem em que Deus falou comigo. Foi muito forte, assim. E é aquilo que eu falo, às vezes Deus está falando com a gente o tempo todo, mas existem tantas vozes que a gente está ouvindo que a gente não percebe a voz de Deus. Mas ali, naquela viagem, como eu estava em consagração a Deus, o que aconteceu? Eu ouvi muitas coisas que foram respostas das perguntas para Deus que eu estava tanto fazendo. E ali foi uma preparação. Durante aquele período, eu comecei a escrever, abrir o meu coração para Deus, daquilo que eu queria viver em 2026, e colocando para Ele que só acontecesse aquilo que de fato fosse me aproximar dele, e que se tivesse alguma coisa ali que fosse me afastar de Deus, que eu não queria. Isso me fez romper em 2025 coisas que eu não tinha conseguido romper ainda. E uma delas foi a questão da comida, mas esse assunto eu vou falar em outro vídeo. Eu quero te fazer um convite para que você aí no seu coração faça um concerto com Deus, uma aliança de um período de jejum, seja amanhã, seja de 2 dias, 3 dias, aquilo que você colocar no seu coração, para que você esteja com os ouvidos atentos, para que você esteja alinhada com o que Deus quer para você. E aí, esse período vai ser uma preparação, porque no próximo vídeo eu vou ensinar para você a forma como eu tenho feito o meu planejamento anual e tem mudado a minha vida nos últimos anos, né? Hoje eu fico muito grata quando eu olho ali todos os meus objetivos que eu tinha e quantos deles eu consegui cumprir nesse ano. Faltou alguns? Faltou, mas eu não estou com os olhos no que faltou, e sim no que foi feito, no que foi realizado, porque eu sei que tudo foi permissão de Deus. Deus, ele tem planos bons para nós, planos de paz e não de mal. E a gente vai viver esses planos quando a gente obedecer. Então, se a gente tomar no nosso coração a decisão de querer para nós o que Deus quer que nós queiramos, certamente muita coisa na nossa vida vai mudar de forma que a gente nem imagina. Então, hoje eu deixo esse convite para você. Se você pratica a disciplina do jejum, que você faça um período específico entregando para Deus o seu 2026 e escrevendo aquilo que você sonha para 2026 e colocar diante de Deus aquilo que você quer para o seu próximo ano. Também escreva o que você quer que seja diferente. O que não saiu tão bom do jeito que você gostaria em 2025, que você gostaria de ter a oportunidade de fazer diferente o ano que vem? Escreve isso e a gente se vê no próximo vídeo para ensinar como fazer metas que se realizam e faça aquilo que é importante para você. O jejum é privilégio, é presente, é um convite. Que você sinta esse chamado hoje. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, me prepara para 2026. Se você gostou desse vídeo, lembra que você pode compartilhar com uma amiga e também se inscreve aqui no canal para a gente continuar nossa jornada rumo a uma vida plena e abundante. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.